Boa noite, irmãos, a graça e a paz, amém? Glória a Deus pela sua vida, Deus é muito bom. Eu queria pedir para a Loma colocar para nós aquela figura de manhã, só rapidinho, para a gente dar uma passada nisso, sobre a visão da nossa igreja. Planejamento estratégico está naquele pendrive. Enquanto a Loma está procurando ali, eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 25, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, Mateus 6, 25. O irmão hoje já fez uma introdução aqui, abençoada, e a gente vai continuar os versículos abaixo. Então, o versículo 25 diz assim: Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam e nem ceifam, e nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, e não trabalham e nem fiam. Contudo vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que havemos de comer, ou que havemos de beber, ou que havemos de vestir? Pois todas essas coisas os gentios também procuram. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Deixa a sua Bíblia aberta, coloca o dedinho ali, coloca uma caneta que você tiver na mão, só para você dar uma olhadinha para cá. Tá? Eu vou começar. É o próximo. Eu vou começar a repetir isso aqui. Por que nós existimos como igreja, instituição Batista Cristo Vive? Qual é a nossa grande bandeira? Pensa a igreja como uma bandeira, como um navio. Qual é a nossa grande bandeira? Nosso grande estandarte. A nossa grande bandeira, nós existimos, é a nossa missão. Dá para ver lá atrás, né? Tem vermelho aqui dentro. Nós existimos para fazer que vidas sejam alcançadas e transformadas através da proclamação da palavra de Deus. Eu queria que você lesse, nós vamos ler em uma só voz, essa parte vermelha. Fazer que vidas sejam alcançadas e transformadas através da proclamação da palavra de Deus. Muito bem. Essa é a nossa grande missão. Nós existimos aqui por causa disso. Todas as coisas, todas as outras atividades da igreja, elas devem conduzir para esse propósito aqui. Fazer com que vidas sejam alcançadas e transformadas através da proclamação da palavra de Deus. E a nossa visão? O que nós queremos ser? Tá? De que maneira que a gente vai atingir isso lá? Ser uma igreja atuante que serve a Deus em primeiro lugar, e também a comunidade seguindo os preceitos de Jesus. Vamos ver? Ser uma igreja atuante que serve a Deus em primeiro lugar, e também a comunidade seguindo os preceitos de Jesus Cristo. Muito bem. E os nossos valores para a gente atingir tudo isso? 3 valores, né? Em que nós acreditamos? 3 grandes valores. Primeiro, a devoção, depois o serviço e depois a evangelização. Diga devoção,
devoção, serviço e evangelização. evangelização. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso lema e é por isso que nós estamos lutando, e tudo que nós fizermos vai estar submetido a essa missão que é alcançar pessoas e cuidar de pessoas. Nós estamos aqui para isso, puramente para isso. Tá? Todos os ministérios dessa igreja, eles vão promover comunhão, bênção na igreja, mas o maior propósito é alcançar pessoas e cuidar dessas pessoas. Não só alcançar, mas cuidar também. Muito bem, fecha parênteses aí. Nós temos conversado aqui na nossa igreja dentro de um tema, e o tema é tempo de servir, é o privilégio de servir. E aí dentro desse tema de servir, nós temos conversado dentro de um subtema chamado servindo sem amarras. Servindo sem amarras. Tá? Porque a gente sabe que mesmo os discípulos mais devotos, mais apaixonados por Jesus, eles têm dificuldades e amarras na sua vida que precisam ser libertos. Todos nós as temos. E o primeiro sermão que nós trabalhamos dentro desse tema, servindo a Deus sem amarras, nós falamos sobre a religiosidade. O perigo da religiosidade de fazer as coisas na igreja só no automático, trabalhar só no automático sem ter intimidade. É um trabalho no automático, é uma atividade, um ativismo sem intimidade com Deus. Depois nós conversamos sobre incredulidade. Tá? Falamos que a incredulidade foi o primeiro pecado que abriu porta para todos os outros. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto atualíssimo. Nós vamos conversar sobre a ansiedade. Superando a ansiedade. Você conhece alguém ansioso? Você viu alguém ansioso hoje? Eu acho que você viu, né? Se você olhou no espelho, você viu. Porque a ansiedade, ela é um mal do século. Diz que a doença que mais está prejudicando pessoas e vidas é a tal da ansiedade. Porque a ansiedade, ela traz consigo várias coisas terríveis. E a ansiedade, ela não ataca só pobre, ela não ataca só rico, ela não ataca apenas os intelectuais, mas ela ataca a classe mais, vamos dizer assim, sem conhecimento, sem estudo, né? Pode ser cometido por essa enfermidade, por esse sentimento, tanto pobre como rico, tanto culto como inculto, né? E todas as faixas etárias, né? Todas as faixas etárias são atacadas por esse tipo de sentimento, desde a criança, que desde pequenininho já vai para o colégio, quando chega com 5 anos de idade, tem que carregar aquela mochila com livros e vai para o colégio, tá? E começa a chegar, quando está chegando no horário de ir para o colégio, começa a vomitar, aquele negócio todo, e a gente está passando por isso, né? Aquele processo de integração do colégio com a Amanda, chega lá no parque de barreirinha, dá uma dor de barriguinha nela, ela quer vomitar, todo esse negócio é um tipo de ansiedade. Tá? Mas a ansiedade, ela não ataca apenas as crianças, ela ataca os adolescentes, os pré-adolescentes, os adolescentes quando começa a surgir aquela espinha no rosto, aquela apreensão, aquela insegurança, depois passa para o jovem que já fez a faculdade, mas agora está a dificuldade do serviço, a dificuldade do campo para trabalhar, ou o jovem que está passando tempo e ele está ficando solteiro e ele começa a se preocupar, achando que vai ficar para titio ou para titia, ou o jovem que tem possibilidade de escolher, até por escolher também pode dar ansiedade, né? Tem 2 possibilidades, 3 possibilidades, ele fica lá preocupado, ele fica lá ansioso. A ansiedade, ela se caracteriza através de várias sensações, dor no peito, aquele suor na mão, aquele negócio que parece que você vai está perdendo a respiração. Já viu alguém roendo unha? Roer unha. Só que a ansiedade, ela pode ser caracterizada, né? Ela pode, de alguma maneira, pelo menos esse primeiro momento da ansiedade, ele pode gerar em nós vamos dizer assim, uma sensação de quê? De nos deixar alerta para a situação. Mas quem nunca ficou ansioso quando foi fazer a entrevista do primeiro emprego
ou teve que mudar de emprego, ou a situação está todo mundo embora do trabalho, estão mandando embora, e a pessoa fica lá preocupada, será que eu vou ser o da vez? Como é que vai ficar na minha família? Como é que eu vou ser sustentado? E surgem situações, mais situações, mas tem um estágio doentio dessa situação, desse sentimento, tá? E esse estado doentio, ele se caracteriza através de crises crônicas, fobias, perturbações, obsessões, síndrome de estresse pós-traumático. A pessoa passou por uma situação, por um acidente, e depois daquilo ali ela fica lá cheia de crise no coração, não consegue vencer aquilo, foi assaltada a mão armada, não consegue vencer aquilo, e aquilo se torna um gigante na alma, no coração dela, tá? A depressão, psicoses, perturbações, maníaco-depressiva, e aí vai uma série de situações. Então esse estágio já é um estágio desse sentimento, já é um estágio patológico, um estágio doentio da situação. E isso é perigoso. Talvez você não esteja nesse último estágio, ou não esteja sentindo nenhum desses estágios, mas talvez você seja ansioso por várias situações. E isso pode servir de uma amarra, de uma fortaleza, né? De uma situação que prenda você, me prende. E é interessante porque às vezes a gente não sabe por que está sentindo isso. Às vezes essa situação é uma situação não apenas de algo que aconteceu externamente, como eu falei, uma enfermidade, uma situação assim, mas às vezes isso brota internamente, começa na mente do nada, de uma situação, de um sonho, e o temor começa a vir, a fobia começa a vir. Uma coisa é a pessoa ficar preocupada depois que sofreu um assalto, e outra coisa é a pessoa ficar preocupada quando sai de casa, já imaginando que vai sofrer o assalto. Então as duas situações são ansiedade e podem gerar traumas terríveis na mente e no coração, e podem prejudicar a nossa vida com Deus, e podem prejudicar a nossa caminhada com Jesus, e podem prejudicar o nosso desenvolvimento no trabalho na obra de Deus. É o mal do céu. A ansiedade pode engordar e pode emagrecer. Tem gente que come porque é ansioso, come, se não cuidar vai embora, por causa da ansiedade às vezes. Ou o extremo, não consegue engordar de jeito nenhum, porque a ansiedade tomou conta, perdeu a fome e aquele negócio todo. De maneira que são amarras. De maneira que isso pode gerar insônias, noites mal dormidas, enfermidades físicas também. Refluxo. A gente podia falar aqui sobre várias situações de enfermidade que podem ser produzidas através da ansiedade. Mas irmãos, existem aqui 4, estão ouvindo o pastor e ele colocou, achei interessante, existem 4 características negativas da ansiedade. 4 características, olha aqui para mim, 4 características negativas da ansiedade. A primeira característica negativa da ansiedade é que a ansiedade ela é improdutiva. Ela é improdutiva. Ou seja, ela não produz nada. Pelo contrário, ela gera, mas gera coisas ruins na nossa vida. Ela é improdutiva. Por que a ansiedade é improdutiva? Porque ela não muda a realidade. Ela não muda a história, porque eu estou ansioso, então vai mudar essa situação. Né? Eu tenho um bocado de conta para pagar, então eu fico cheio de ansiedade, como que a ansiedade fosse mudar a situação. A ansiedade não muda nada. Ela é improdutiva, não produz nada, não muda a realidade. Mas a ansiedade ela também é irracional. Sabe por quê? Porque ela amplifica, ela aumenta a dificuldade, ela agiganta o problema. Às vezes o problema é pequenininho, é um problema mínimo. E eu costumo dizer aqui na igreja que quando a gente está buscando a Deus, quando a gente está fundamentado na palavra, quando a gente está crescendo com Deus, um gigante se torna uma formiga. Mas quando a gente não está legal, uma formiga se torna um gigante. Na nossa vida.
Então a ansiedade, ela pode aumentar, amplificar o problema. Às vezes o problema é pequenininho, mas ele se torna gigantesco, ele se torna grande demais. Ele se torna um gigante que abafa a nossa alegria, os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas expectativas. Tudo aquilo que a gente sonha, às vezes, é tomado de assalto por esse sentimento. Ele é irracional, não é racional. Não é racional ficar ansioso por causa das situações. Pastor, mas se não ficar, mas se você ficar, vai mudar alguma coisa? Jesus falou. Vai acrescentar alguma coisa? Se você ficar preocupado, você vai ficar maior em estatura, né? 45 centímetros maior do que o seu tamanho, por causa da sua preocupação. A conta vai ser paga se você se preocupar? Só se preocupar? Mas a ansiedade, ela também é prejudicial, porque o nosso organismo ele não foi feito para ter esse negócio. Ela é prejudicial à saúde. Ela pode, como eu acabei de falar, gerar doenças. Eles dão um nome lá, um nome meio esquisito, né? Mas chamam doenças psicossomáticas, ou seja, doença da mente. Começa na mente e pode gerar. E alguns estudiosos estão dizendo que muito câncer que está aparecendo em pessoas é gerado por sentimentos, situações de ansiedade, situações de falta de perdão e tantas outras coisas. Isso é sério. Tem gente que já está defendendo isso, o pessoal que estuda mais profundamente. Ela é prejudicial ao nosso organismo e também à nossa mente. Pode roubar a nossa sanidade, a nossa razão, a nossa sobriedade de decidir as coisas diante de Deus e da palavra de Deus. Mas ela também é desnecessária, porque ela é um peso morto, é um peso a mais. Como no início aqui, no primeiro ponto aqui, que ela é improdutiva, ela é desnecessária, é um peso morto, é uma mochila que você está carregando, né, antecipadamente. E é interessante porque a palavra ansiedade vem de uma língua chamada grega, que depois passou para o inglês, que depois veio para o português, e que o sentido da palavra ansiedade significa estrangular, sufocar. Esse é o sentido dessa palavra. Estrangulado ou sufocado. Imagina que situação e que sensação. Você já sonhou alguém apertando seu pescoço? Horrível, né? Meu Deus do céu. Eu era adolescente, de vez em quando eu tinha esse sonho, eu orava, acordava, aquele peso, aquele negócio. Parece que não dava para gritar, eu queria abrir o olho, sabe aquele negócio meio opressão, aquele negócio. Sangue de Jesus, né, para poder sair. Estrangular. A ansiedade, ela estrangula a esperança. Ela aperta, ela estreita a gente, ela coloca a gente num canto para a gente não ter perspectiva de olhar as possibilidades de sair da situação. Então ela nos leva em assalto, lá para o cantinho, para a gente ficar tendo uma visão míope, olhando apenas para o chão, sem poder levantar os olhos e dizer como o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É diferente. Ela tenta nos tomar de assalto. O que a gente pode fazer, segundo Jesus e segundo esse texto? Quais as ações a gente pode tomar para sair, para ser liberto, para ser restaurado, para ser limpo, para ser purificado, né, dessa situação, desse sentimento e desse pecado? É muito simples. Confiar que Deus vai cuidar de mim. Eu preciso confiar que Deus vai cuidar de mim. Porque esse texto que eu li aqui, né, pode ir lá já direto para o texto. Esse texto que eu li aqui diz: não estejais ansiosos quanto à vossa vida. No versículo 25, Jesus falou, é uma ordem, é um imperativo. Sabe o que é imperativo? É uma ordem que você tem que obedecer e que eu tenho que obedecer. Não fique ansioso pela sua vida. Ele diz mais, versículo 27,
por mais ansioso que você esteja, você não pode mudar a situação. Jesus falou. E ele diz mais no versículo 28 aqui, ó. Por que andais ansiosos? Ele faz uma pergunta depois. Primeiro ele diz, não fique ansioso. Depois ele diz, não adianta você ficar ansioso que ele não vai mudar nada. Terceiro ele diz, por que você está ansioso? Então nós temos que confiar que Deus pode cuidar de nós. Primeiro nós temos que obedecer isso, porque é uma ordem expressa de Jesus. Não fique ansioso. Não é uma possibilidade dizendo, talvez você pode ficar ansioso. Você pode ficar ansioso só um pouquinho, mas Jesus está falando não. Ele está dizendo, não fique ansioso quanto à sua vida. E hoje é uma palavra atual, pela crise, né? Que a gente ouve por aí, crise, mais crise. Então esse negócio quer tomar a gente de assalto, quer apertar nosso peito, quer tirar a nossa fé, esse sentimento. E Jesus está falando, eu cuido, quem cuida de vocês sou eu. Olha lá, isso, se a gente não obedecer, a gente está transgredindo uma lei, e é pecado quando a gente transgride. É que nem quando a gente recebe lá pelo correio, né, a multa de trânsito, a fotinho lá da placa, aquela foto lá da placa do seu carro. A fatura chega, a consequência de não crer, a consequência de não se lançar sobre Deus, de não abraçar Deus e de não confiar, pode chegar na minha e na sua porta. Creia. A ansiedade não é característica de personalidade. Não, eu tenho personalidade, eu sou mais ansioso. Isso tem a ver com personalidade, pastor. Ansiedade não tem nada a ver com personalidade, tem a ver com crer ou não crer. É pecado. É o que a Bíblia está dizendo. E a gente peca, né, irmãos? Eu estou falando aqui porque eu já tenho. Né? Quando eu ia chegando lá quando eu saía daqui, ia chegando lá naquele ponto do Detran, parece que tinha um demônio sentado lá. Eu ia chegando perto daquele ponto lá do Detran, para tirar a carteira, irmãozinho. Eu fui reprovado 4 vezes. Então eu ia chegando lá naquele lugar lá e eu ia chegando, pegava o ônibus, ia chegando lá, as pernas já iam de Jesus, me socorre, Jesus, misericórdia. Meu Deus, repreende, mas olha, né? Falaram para tomar maracujá, não sei o que mais, era ruim demais mesmo na boleia, era ruim demais, melhorando um pouquinho, né? Era ruim demais mesmo, mas era muito de ansiedade, né? Só por Deus, ficava ansioso eu reprovava, mas Deus deu vitória, né? Até um dia que eu sentei com um homem lá, eu fui o primeiro, e eu falei, eu vou ter que falar com esse homem, em nome de Jesus. Eu falei para o moço, em nome de Jesus, até meu olho, em nome de Jesus, essa é a última tentativa, já vai vencer o contrato. Eu sou um servo de Deus, eu não sou daqui, eu sou apelei, eu sou lá de Belém do Pará, eu estou aqui, eu estou fazendo a obra de Deus. Então, calma, Carlos Augusto, calma, estou aqui para reprovar você não, fica tranquilo. Imagina que você tivesse um cara que está te, como é que é tem um orientador lá. Olha, aquela palavra foi de Deus. Foi um alívio, eu fui lá, fiz direitinho. Falou, olha, você anda até dirigindo por aí já, né, rapaz? Eu andei treinando, mas não treinando na rua, né? Treinando num lugar aí, né? Uns irmãos me levaram, me ajudaram num lugar que não tinha trânsito, né? Mas, gente, a ansiedade, ela pode destruir a nossa vida. Nós temos que crer que Deus está no controle da nossa história. Os Salmos de número 37:5, na sequência aí, Salmos 37:5, diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, tudo mais ele fará. O Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A orientação de Jesus é que nós devemos confiar nele, no cuidado dele, que nós temos que contemplar a criação de Deus. Olha o que Jesus fala. Contemplai as aves que estão nos céus. Observai o lírio. Então a orientação é que nós temos que meditar na grandeza de Deus através primeiro da sua criação.
Quando você sai lá do sítio, você vai, você vê os passarinhos, outros passarinhos cantando, aquela coisa gostosa, aquela sensação de paz, aquela sensação de alívio, aquela sensação de falta de preocupação, aquela segurança, aquele negócio gostoso. Jesus está dizendo isso. Levante seus olhos e contemple a criação. Não contemple apenas a criação, mas contemple que eu criei, mas que eu sustento também os lírios. E tem mais, eu criei de maneira tão detalhada, de maneira tão minuciosa, de maneira tão linda, de maneira tão amorosa, com as minhas mãos, com a minha palavra, com a ordem da minha palavra, com a palavra liberada. Eu criei de maneira tão maravilhosa que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como lírio dos campos. Um homem que tinha poder, um homem que tinha dinheiro, um homem que tinha conta bancária recheada, o homem mais rico na época. E a Bíblia diz, o autor bíblico, ele diz que existia ouro e prata no tempo de Salomão como pedra nos nossos dias. Ele está querendo, mostrar grandezas, a grandeza superlativa, vamos dizer assim, a grana que esse homem tinha, mas mesmo com todo esse poder, ele não conseguiu se vestir como os lírios do campo. Olha que coisa tremenda, irmãos. É o cuidado de Deus, Você já viu algum passarinho em carteira assinada? Ou então indo lá no Cine, estou dizendo que você não ir no Cine, não, por favor, me entenda. Indo lá no Cine, lá às 7 horas da manhã, chega lá e diz: eu trouxe minha carteira aqui porque eu vim procurar emprego. Me entenda o que eu estou falando. Quem está entendendo, diga amém. Estou dizendo para procurar emprego, Estou falando cuidado de Deus. Nós temos que crer que Deus cuida de nós e que tem suprido nossas necessidades em glória. Como Ele cuida dos passarinhos, como Ele cuida da sua criatura. Agora você imagine um pai, você imagine um dono de casa, um pai de família, um homem de família, que tem um cachorrinho lá, e esse pai que vai e pega o melhor bife e dá para o cachorro e não dá comida para os filhos. É raro isso acontecer, não é verdade? Primeiro os filhos, depois o animal vai ser... Então o que Jesus está dizendo é isso: eu sou um pai amoroso, assim como eu cuido da criatura, será que eu não vou cuidar do filho? Se eu cuido em detalhes das criaturas que foram geradas por mim, que têm sido cuidadas por mim e que têm sido sustentadas por mim, será que eu não vou cuidar de você que é meu filho querido? Jesus falou que nós sendo pais, damos boas dádivas aos nossos filhos. Se nosso filho pedir um pão, a gente não vai dar uma cobra. Quanto mais o nosso Pai Celestial. Quanto mais o nosso Pai Celeste, diz a Bíblia. Então nós temos que meditar, nós temos que ver, nós temos que levantar os nossos olhos e ver a grandeza de Deus, que está nos mínimos detalhes, da nossa direita, da nossa esquerda, na nossa frente, atrás, nos mínimos detalhes. A vida está celebrando, a vida está sendo celebrada, Deus está sendo exaltado num canto de passarinho, numa fera do campo, numa flor bonita. E às vezes a gente tira essa maquinação diabólica, drena a nossa alegria de viver, e a gente começa a olhar só para os problemas, para as dificuldades, e não consegue olhar a poesia da vida. Jesus diz: olha para a poesia da vida, olha o passarinho cantando, olha as feras do campo, olha as plantas, toda a criação. Deus cuida de nós. Olha o que a Bíblia diz, Lucas 12, 7. Se Deus cuida da criatura, será que Ele não vai cuidar dos filhos? Olha lá, Lucas, capítulo 12, versículo 7, diz assim: mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Amém, irmãos? Amém. Ai, eu perdi o cabelo, o que eu vou fazer? Vou comprar lá o shampoo que o Juba comprou, esse shampoo lá, para perder o cabelo e tal. A Bíblia diz, irmãos, que Deus, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, e não cai nenhum sem que Ele permita, sem que haja uma permissão divina. Deus está no controle da sua vida, da sua história. Deus
Deus está no controle da minha vida, da minha história. Nós temos que crer e nós temos que acreditar que Deus é suficiente para cuidar de nós e para suprir as nossas necessidades. Não desesperar o coração, não sair tomando decisões loucas, sem sentido, sem direção de Deus, que ainda vão preocupar mais a gente, que ainda vão trazer muito mais prejuízos e problemas para a nossa vida. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 49:16, olha que versículo lindo. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Deus está falando para Jerusalém, mas essa aqui é uma palavra para nós. Todas as vezes que Deus levanta do seu trono, e Ele estende a sua mão para a terra, e Ele olha para as suas mãos, Ele vê você gravado nas suas mãos, na palma das suas mãos, e Ele diz: eu preciso cuidar do meu filho, e eu vou honrar o meu filho, vou honrar a minha filha. Crê nisso? Acredite, tome posse, em nome de Jesus, porque a ansiedade é um atestado de desconfiança da ação de Deus, e consequentemente é uma parte da incredulidade que nós estudamos os domingos passados, os 2 domingos passados. Ela é uma característica da própria incredulidade, porque no final das contas a gente está pensando assim: eu acho que Deus não vai suprir, e a gente começa a desesperar, acho que Deus não vai suprir assim não. Então creia, amém? Você está na palma das mãos de Deus, Deus está cuidando de você com carinho, com amor. Segundo ponto, coloque toda a sua vida diante de Deus. Quer vencer a ansiedade, quer vencer a dificuldade? Então, em nome de Jesus, coloque sua vida diante de Deus. Filipenses 4, olha esse texto, queria que você desse uma olhada. Filipenses 4, do 6 em diante, diz assim, acho que dá para ver, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração, súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar, isso ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, diz o apóstolo Paulo, isso praticai e o Deus de paz seja convosco. Agora, onde que estava o Paulo quando ele escreveu isso? Preso. Fala a verdade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. O cara está preso lá, irmão Miguel. Trancafiado, e está dizendo, escrevendo para os irmãos lá da igreja: irmão, por que vocês estão ansiosos? Eu estou aqui dentro, estou preso aqui, mas meu coração está cheio de alegria por Deus. Porque eu creio que tudo que está acontecendo na minha vida, Deus está no controle, e Ele coloca a sua vida diante de Deus, e a orientação é: não andeis ansiosos. Jesus diz: não seja ansioso pela sua vida. Aí Jesus explica, né? A vida, comer as necessidades básicas, comer, beber, se vestir, aquela coisa toda. Aí Paulo vai a fundo e diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas nada profundo ainda. Ele copiou de Jesus, mas ele foi mais para frente ainda. Por coisa alguma. Antes sejam feitas diante de Deus petições. Sabe por quê? Porque a oração produz alívio na alma. Quanto mais a gente ora, mais a nossa alma fica aliviada das tensões da vida. Porque a oração é remédio para essa ansiedade, comprimido para essa ansiedade. Quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, quando nós liberamos palavra para Deus, não sei se você já teve essa sensação de estar tão preocupado com a situação, agoniado, e você dobra os seus joelhos, coloca lá um louvor bem bonito assim, você vai lá para o seu quarto, você rasga o seu coração, ou você vem na igreja, na semana de oração, você começa a falar com Jesus, e começa a derramar sua vida para Jesus, derramar as preocupações do seu coração para Jesus, aí você sai, parece que saiu com menos 100 quilos nas costas. Passou por isso?
É muito bom, orar é muito bom, porque a gente está falando com o nosso Pai, a gente está falando para Deus, e Deus responde. A pressão da ansiedade é levar a consciência, a nossa consciência, a ideia de que se eu não me preocupar, as coisas não vão mudar. Isso aí é, vamos dizer assim, é um mito. A ansiedade, ela traz junto consigo um mito. E ela impõe. Você precisa preocupar. Se você não preocupar, não vai mudar. Mentira. Porque preocupação nenhuma muda nada. Preocupação tira o sono. Preocupação tira a paz. Mas ela, a ansiedade, às vezes ela está tão grande no nosso coração que ela dita regras para nós e diz: você precisa preocupar, porque se você não preocupa, não muda. Jesus vem e diz: não, negativo. Se você mudar, se você preocupar, nem por isso você vai crescer um pouquinho mais do tamanho que você está. Nem por isso você vai se agigantar um pouco mais. Foi em oração que muitos heróis da Bíblia aprenderam a confiar no Senhor. Jó orou muito durante sua crise existencial. Orou, falou com Deus, estava passando luta, dificuldade. Orou, falou com Deus. E aí, lá no final, quando Deus está começando a mudar a sua história, Jó diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele entendeu que nos braços da oração, ele começou a entender que aquela situação que ele estava passando era uma situação dificílima, mas que Deus era maior do que tudo isso. Muito maior do que as nossas circunstâncias, muito maior do que as nossas situações. Foi assim que aconteceu também com Ana. Orou, buscou a presença de Deus e saiu dali contente, crendo depois de ser abençoado. E é interessante, irmãos, porque Ana, escute isso aqui. Ana tinha todas as possibilidades de sair de dentro da igreja magoada e dizer: nunca mais eu volto para essa igreja. Fala a verdade, Rodrigo. A mulher está com o coração cheio de agonia, de desespero. Ela sobe no altar de Deus, começa a orar. Aí o pastor da igreja diz: ei, você bêbada, uma hora dessa? Sai daqui, sua bêbada. Você está bêbada, mulher? Se eu voltar nessa igreja, tá louco, nunca mais. Tchau, fui. Errei de caminho. Não. Ela disse: não, meu Senhor, pelo contrário, eu estou derramando diante da presença do Senhor as amarras da minha alma, as agonias da minha alma, o desespero do meu coração. Ela não deu ouvidos a palavras que poderiam machucar sua fé, machucar sua esperança. Ela não abraçou essas palavras e não se sentiu magoadinha da situação. Ela disse: não, eu estou aqui porque Deus me colocou aqui e Deus vai mudar a minha história. E o inimigo vai usar a boca de homens, até homens de Deus, e Deus... Não demorou muito, logo mudou o discurso do homem, né? Aí o pastor disse: então, que o Senhor seja contigo, mulher. Aí virou espiritual ligeiro. Que o Senhor seja contigo e que você receba aquilo que você está pedindo. Ela disse: amém. Essa palavra eu recebo. A primeira eu não recebo. A primeira está por terra. A primeira não vai crescer no meu coração. A primeira não vai encontrar no meu coração uma terra fértil. Não vai crescer, não vai trazer amargura para o meu coração. Eu não aceito isso no meu coração. Mas a segunda eu recebo. Que o Senhor te abençoe. E ela diz: então eu recebo essa palavra. E a Bíblia diz que Deus abençoou e mudou sua história. Aleluia. Mudou sua história. Asaf se prostrou confiante na soberania de Deus e foi para o santuário de Deus. Salmo 73, versículo 17 ao 28. Depois você pode ler na sua casa. Você vai ver que ele estava cheio de agonia, de ansiedade, de ressentimento, de inveja do ímpio, de crise existencial, de crise espiritual, e mais que você possa imaginar. Aí o coração dele estava borbulhando, fermentando, parecia uma panela de pressão. Ele estava falando com Deus, e está lá queixando da vida, e está lá olhando para as situações adversas da vida. Aí chega um momento e diz: mas eu me deparei e olhei para o santuário de Deus, e olhei para o altar de Deus, quase os meus pés vacilaram. Foi quando eu levantei os meus olhos e olhei para o Senhor. Mudou a história, saiu a ansiedade. Agora tem uma mulher que quis dar um jeitinho, ela está tão ansiosa. Deus disse: você vai ter um filho.
Abraão e Sara, vocês vão ter um filho. E aí os dias foram passando, a mulher foi ficando velhinha, aquele negócio todo, vai passando os dias, ela já não tinha mais o costume das mulheres, a Bíblia diz lá, não tinha mais esperança. Chegou um dia que ela falou: ó, chega disso, chega de esperar, chega de confiar, chega de acreditar. Chamou Abraão e disse: vamos dar um jeito, eu tenho uma serva aqui chamada de Agar, e aí você deita com ela e você tem um filho, e o filho dela vai ser meu filho, porque ela é minha serva. Era meio comum na época. A ansiedade de Sara. A ansiedade de Sara trouxe consequências gerações, e até hoje a ansiedade de Sara destrói e mata pessoas, porque o povo árabe são descendentes de Sara com Agar, Ismael. Isaac vem depois. Aí Deus disse: Sara, você é ansiosa demais, você vai ter um filho. Aí Sara riu lá, os anjos vieram e falaram: o que o Senhor prometeu para você, Abraão? Você vai ter um filho. Por que você tentou dar um jeitinho aí, ó? Você vai ter um filho. E Sara riu lá, deu uma risadinha. Aí Deus disse: o nome do filho vai ser Sorriso, porque a Sara riu. O que vai ser Sorriso? Porque a Sara riu. Isaac significa sorriso. Então, irmãos, Deus está no controle. O tempo de Deus, a hora de Deus, o tempo de Deus, o momento de Deus, o momento e a hora determinada, Deus pode agir, Deus pode mudar, Deus pode transformar a história. Não seja ansioso, não deixe isso roubar seu sono, sua paz. Vamos seguir lá. Em último lugar, viva um dia de cada vez. Foi o que Jesus falou nos últimos versículos, né? Jesus diz, olha o 31, versículo 31, na sequência. O versículo 31 diz: não vos inquieteis. Versículo 31, Jesus falou: para de ficar deixando a sua alma agoniada, né? Sem se aquietar. Inquietar é isso, né? Sem paz, sem alegria. Não vos inquieteis, duas vezes, versículo 31 e 34. Basta cada dia o seu mal, porque você está preocupando, porque você está antecipando a situação. E é interessante que a irmã gêmea da ansiedade é a ocupação, a preocupação. Você já parou para pensar nessa palavra? Preocupação. É ocupar somente de uma situação que ainda não chegou. Preocupação. Essa é você sofrer antecipadamente. Conhece alguém assim que sofre antecipadamente? Você já viu alguém abrindo um guarda-chuva só porque o tempo está fechado e a pessoa abre o guarda-chuva e está entrando debaixo do guarda-chuva? Não existe isso. Não é porque o tempo está fechado que necessariamente vai chover. Pode ser que Deus sopre um vento e aquela nuvem vai para o outro lado. Então não abra o guarda-chuva antecipadamente, não sofra antecipadamente. Não preocupe antecipadamente, não deixa isso tirar seu sono, sua alegria de viver, sua alegria, né, de apaixonar, de ter alegria no seu lar, na sua casa, no seu casamento. Ser feliz dentro da sua casa, ser feliz com seus filhos, ser feliz com o seu esposo, com a sua esposa. Não deixe nada roubar a ansiedade, a preocupação. Se desprenda da corrente da ansiedade. Não deixe de desfrutar o aqui e o agora pelo que vai acontecer no daqui a pouco. Não deixe de desfrutar o aqui e o agora pelo que vai acontecer no daqui a pouco. Não deixe o problema que nem chegou ainda. Conhece gente sim? Sofre antecipadamente, desespera antecipadamente. E se não tem problema, arruma um problema para sofrer. Tem gente assim, gente, que não tem problema nenhum, mas caça, procura, e se procura encontra, vai encontrar o problema. Meu Deus, tem que ter um problema. Ai, meu Deus. Aí o marido vai lá ver uma barata. Parece que é um ladrão que está com a alma, não? Gente, assim na vida. Às vezes essas baratas, essas coisas pequenas, míopes, aquele desespero, aquele barulho,
todo, aí você vai ver um negocinho simples, e às vezes está roubando a nossa alegria, gente, de avançar, de caminhar, de servir a Deus, de servir na obra, de não ser refém. Não seja refém da infelicidade, da tristeza, da agonia. Olha Deus, para Deus mudar isso do seu coração, mudar isso da sua vida, em nome de Jesus. O hoje é o amanhã sobre o qual você se preocupou ontem. O hoje é o amanhã pelo qual você se preocupou ontem. Estou preocupado. Irmãos, eu não sei de onde tiraram isso. Eu estava lendo, ouvindo, estudando, e diz que 70% daquilo que a gente ocupa na nossa mente, que a gente preocupa, que às vezes tira o nosso sono, não muda nada a gente tirar o nosso sono. 70% do que a gente preocupa, às vezes não vai fazer diferença, não vai acrescentar em nada na nossa vida. Só acrescentar mesmo doenças, agonias, desejo de abandono, de derrotismo, de derrota. Acrescenta só isso. E nada mais. Olha o que diz o salmista no Salmo 94, 19. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma, Deus. Aleluia. Quando a ansiedade já me dominava lá no íntimo, começou a crescer lá no íntimo, se agigantar lá no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Não ouviu amém? Amém. Você está debaixo do consolo de Deus, do abraço de Jesus, aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O cuidado de Deus. Descanse no Senhor, pois Ele cuida. Pedro, você conhece o Pedro, talvez o mais ansioso dos discípulos, o mais entrando dos discípulos, o mais nervoso dos discípulos. Pedro andava 3 anos com Jesus, e a maioria das vezes dando bola fora, se intrometendo, falando quando não deveria falar. Algumas vezes ele acertou, chutou lá e acertou. Na maioria das vezes ele chutou e errou longe, foi repreendido por Jesus. Ele é provavelmente o mais ansioso de todos eles, de todos os discípulos de Jesus. Mas quando Pedro, depois que Jesus morreu, foi para a glória, quando Pedro teve aquele encontro real com Jesus, foi convertido mesmo, Jesus o encontrou lá no mar, anos depois ele escreve a sua carta para os irmãos e diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha que tremendo, irmãos. 1 Pedro 5,7, você que está no tempo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de nós. Porque é Ele que tem cuidado de nós. Mas o salmista diz: olha, descansa no Senhor, pois Ele cuida dos seus enquanto dorme. Salmos 127, 2. Vamos correr aqui, nós temos 4 versículos para a gente encerrar. Salmos 127, 2. Na sequência, a Bíblia diz assim: aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem. Então descansa. Fale com Deus. Eu sei, irmãos, que esse negócio, né? Esse negócio tem muita coisa que tenta roubar o sono. E se a gente não tem um sono com qualidade, a gente enfraquece. No outro dia a gente está pior ainda. A gente está cansado, estressado, não é? Estressa, piora, não rende dia, não tem alegria para trabalhar, para fazer as coisas como deveria ser feita, não sente o bom perfume da vida em Deus. Então a Bíblia diz assim, palavra de Deus, Salmos 127, 2: aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Salmos 4, 8: em paz eu me deito. Está na sequência aí. Salmos 4, 8: em paz me deito. Olha esse versículo. Eu queria que você olhasse bem esses versículos aqui em sequência. Isso. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Olha o Salmos 4, 8:
Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Olha que coisa boa. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Vai ser lá em casa, vai ser eu. Aí eu vou deitar lá e falo para ele, não estou com sono. Não estou com muito sono. Fala assim para ela, né? Ela fala, não dou um minuto, está roncando. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Às vezes ela quer dormir lá e eu falo que não estou com sono, estou com perigo. Provérbios 3:24. Quando te deitares, não temerás. Sim, Tu te deitarás e o teu sono será suave. Aleluia. Vem? Melhor do que maracujina para dormir. Traga sua vida na mão de Deus. Traga sua preocupação na mão de Deus. Ele cuida dos detalhes da vida, Ele cuida das coisas mínimas, Ele cuida da criatura, Ele cuida dos filhos. Você é filho, você é alvo do amor de Deus, cuidado de Deus. Peça para Deus limpar seu coração, peça para Deus desamarrar. Se você é uma pessoa ansiosa ao extremo, que esse negócio está prejudicando você, prejudicando sua mente, está abrindo portas da sua alma para que o inimigo haja na sua vida, trazendo tantas coisas terríveis, fala com Deus agora, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar.